Bem-vindos ao Vendas Sem Pressão. Bem-vindos, vendedores extraordinários, tudo bem com vocês? Feliz 2020! Galera, que esse seja o melhor ano da vida de cada um de vocês. Que vocês tenham um ano absurdamente bom, positivo, em todos os campos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja no campo espiritual, que vocês tenham muito equilíbrio, muita paz, mas que vocês conquistem muito. Falando de vendas, falando do Vendas Sem Pressão, eu estou muito confiante de que 2020 vai ser um ano maravilhoso pra gente, tem muita novidade chegando, muito conteúdo bacana chegando, muita coisa nova chegando. Eu espero que realmente a gente continue crescendo e criando essa grande corrente do bem de vendas. Galera, eu tenho uma confissão para fazer. Eu, infelizmente, sou meio zerado, ou era meio zerado nessa plataforma do YouTube, e eu descobri recentemente que o algoritmo do YouTube precisa dos nossos likes aí para que a gente possa criar relevância e aparecer para mais gente. Então, se a gente quer criar uma corrente do bem de vendas, eu peço encarecidamente que vocês deixem o like de vocês para que o YouTube entenda que a gente está fazendo um trabalho bacana. Se o trabalho não estiver sendo tão bacana, para os meus amigos e para as minhas amigas, deixa o like do mesmo jeito, me manda um inbox, me manda um direct e fala, ô cara, melhora aí, tá falhando aqui, aqui e aqui. Se você não é meu amigo ou minha amiga, mas quiser usar o mesmo processo, não tem problema nenhum. Deixa o like, me manda um direct e a gente vai melhorar e evoluir sempre, tá bom? E se não gostou mesmo, acha que não merece, pode dar a mãozinha para baixo também, tá tudo certo, tá bom? Bom, galera, então já pedi para você curtir, se inscreva no canal, vamos criar uma grande corrente do bem. E como todo começo de ano, o assunto não pode ser diferente. O nosso primeiro tema vai ser meta, mas a gente vai falar de como bater meta. O que eu, Fábio, uso na minha vida, no meu dia a dia, para que eu consiga bater as minhas metas. Eu vou passar aqui algumas dicas poderosas que, se a gente aplicar no nosso dia a dia, a gente melhora exponencialmente a nossa possibilidade de atingir os resultados esperados. Tá legal? Vou compartilhar o meu segredo e como é que eu trabalho com cada um de vocês. Beleza? Bem-vindos novamente, feliz 2020 e vamos que vamos! Bom, pessoal, voltei. Eu tenho uma boa e uma má notícia, na verdade, para dar aqui para vocês. A boa notícia, como eu falei na abertura, é que por pior que seja a nossa meta, por mais assustadora, por mais desafiadora que ela seja, sempre tem um jeito. Sempre tem como chegar lá. A má notícia é que o que eu vou falar aqui é muito óbvio, mas depende de mas depende de atenção, na verdade. Era isso que eu queria dizer e que eu engasopei aqui. Depende de atenção. Que burro, dá zero pra ele. Esse porque é muito burro. Depende de prestar atenção basicamente em 3 KPIs fundamentais. 3 indicadores que, se você tiver na ponta da língua, você consegue efetivamente gerar melhores resultados. E para isso, pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar, que é óbvia, é que vender, bater meta, chegar num resultado, né, numa meta esperada, depende basicamente da forma com que você vai gerenciar o seu pipeline. Depende de gestão de pipeline. A gente já gravou um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês, que falava sobre gestão de pipeline. E basicamente o que eu repito para vocês é: de quem é a responsabilidade sobre a gestão do pipeline? Do seu gestor ou de você, vendedor? A resposta correta é de você, vendedor. Nós, vendedores extraordinários, pegamos a responsabilidade para a gente, ou seja, somos accountables, e nós gerenciamos o nosso pipeline. Tenham isso em mente. Então, se você, por algum motivo, não gerencia bem o seu pipeline, comece a gerenciar. Essa é a primeira ação que a gente vai fazer para bater a meta de 2020. Combinado?
O segundo, como eu falei para vocês, é gerenciar e prestar atenção em 3 KPIs, em 3 indicadores que mexem na composição de como a gente precisa gerar oportunidade para gerar resultado. Não sei se vocês repararam, agora a gente tem aqui um flip chart chique demais. A primeira variável que a gente vai pegar é a famosa taxa de conversão. E aí a minha primeira pergunta para você, vendedor extraordinário: você sabe qual é a sua taxa de conversão? Não a taxa de conversão da sua empresa, não a taxa de conversão do coleguinha do lado, não a taxa de conversão do mercado, não a taxa de conversão de qualquer outro que não seja você. Você sabe a sua taxa de conversão? Se você não sabe, comece a saber. Se você já sabe, ótimo, meio caminho andado. Por que ela é tão importante? Porque baseado na média de fechamento, ou seja, na sua taxa de conversão, você vai saber se você precisa de mais ou menos oportunidades no seu pipeline. Eu vou dar um exemplozinho aqui bastante simples, tá bom? Imagina que eu preciso fechar uma venda por mês e essa minha venda e a minha taxa média de conversão seja de 25%. Isso significa dizer que eu preciso ter no meu pipeline, na média, 4 oportunidades por mês para que eu feche uma. Eu não vou entrar aqui na discussão de a partir de que momento eu gerencio a taxa de conversão, porque existem algumas variações, acho o seu método, mas o importante é, baseado na sua taxa de conversão, você sabe quantas oportunidades você precisa ter no seu pipeline para poder fechar e entregar aquela venda naquele mês, por exemplo. Faz sentido isso para vocês? A segunda variável que impacta, embora a primeira seja muito importante, ela isoladamente não diz muita coisa. A segunda variável que impacta fortemente é ticket médio. Ou seja, qual é o meu ticket médio de venda a cada venda que eu faço? Eu tenho essa informação? Essa é a primeira pergunta. Se eu não tenho, eu preciso ter. E por que ela é importante? Porque eu vou, aqui na medida do possível, eu vou usar o mesmo exemplo. Digamos que eu precise fechar uma conta por mês, como eu falei anteriormente, e que o meu ticket médio por venda seja de 100 mil reais. Tá legal? Significa dizer que eu vou vender 100 mil reais por mês em cada fechamento. E que, portanto, a minha meta do ano é de 1.200.000. Ok? Até aqui, todo mundo acompanhou? Legal. O que acontece se eu der um desconto muito forte? Provavelmente eu não vou fechar a meta do mês. Mas o que acontece se eu tiver a possibilidade de aumentar o meu ticket médio? Digamos que ao invés de 100, eu comece a fechar 120, 130, dobrar. Digamos que eu dobre, só como exemplo para a gente entender o conceito, tá bom? Digamos que eu dobre o meu ticket médio para 200. Eu já não preciso mais fechar 12 oportunidades no ano. Eu preciso fechar 6. Preciso fechar meia por mês. Claro que não dá para fechar meia. Mas significa que eu preciso fechar menos contas. E aí significa que eu preciso ter menos contas no meu funil. Captaram a visão? E aí, para fechar e bagunçar de vez o coreto, entra uma terceira variável, também muito importante, que você precisa conhecer, que é o seu ciclo de vendas, o seu tempo médio de vendas, de fechamento. No momento que entra a minha oportunidade até o momento que eu fecho, quanto tempo em média isso demora? Vamos pegar o mesmo exemplo, né? Digamos que nessa minha hipótese de um fechamento por mês, num ticket médio de 100, eu possa aumentar o meu ticket médio, porque eu tenho um mix de produtos que me permite, eu posso vender produtos mais caros e mais baratos, porém, cada um desses produtos possuem tempos diferentes de fechamento, na média. Eu posso balancear o meu pipeline, eu posso ter menos contas de valores maiores, porque o prazo, teoricamente, é maior nesse meu exemplo, e eu posso ter mais contas de menor valor, porque elas giram mais rápido. Ou eu posso balancear o meu pipeline. Então, a pergunta que fica e que eu vou responder agora é, que rufem os tambores.
Como eu faço para fechar e bater a minha meta todo ano? Eu balanceio o meu pipeline de forma que essas 3 variáveis trabalhem harmonicamente. E como é que eu faço isso? Só tem um jeito, pessoal. Eu preciso conhecer os meus números. Eu preciso conhecer qual é a minha taxa de conversão. Se eu performo melhor do que os outros, eu não preciso, talvez, de tanto esforço ou de tantas oportunidades. Por outro lado, se eu estou com um desbalanceamento, eu sei em que frente eu preciso agir. Eu preciso atuar mais em prospecção, eu preciso atuar mais no fechamento, eu preciso melhorar minha taxa de conversão, eu preciso melhorar o meu ticket médio, eu preciso encurtar o meu ciclo de vendas. E existem formas para tudo isso que eu estou falando. Inclusive, o próximo vídeo, já fica a dica aí, hashtag fica a dica, o próximo vídeo a gente vai falar sobre account planning. O que eu faço para acelerar o meu processo de vendas? Não tem jeito, eu preciso conhecer o meu processo e ver onde eu posso acelerar. Já falei isso aqui e vou fazer a mesma pergunta. Quem gerencia o seu processo comercial, o seu processo de venda? Você ou o seu cliente? Se for o seu cliente que está ditando o ritmo, amigão, você está morto. E aí, como é que a gente consegue virar o jogo? Resumidamente, a gente consegue virar o jogo a partir do momento que a gente conhece todas essas variáveis e que a gente gerencia e equilibra todas essas variáveis. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo em janeiro, esse é o primeiro vídeo do ano, janeiro de 2020. Eu garanto para vocês, e me cobrem no final do ano, ok? Eu garanto para vocês que se vocês fizerem a gestão eficiente do pipeline de vocês, se vocês, neste primeiro momento, para não complicar o nosso racional, apenas equilibrarem essas 3 variáveis principais que eu estou falando para vocês, todos aqui, sem exceção, baterão a meta esse ano. Votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Por que vão bater? Porque de cara você vai ver um desequilíbrio no seu pipeline e no dia 1 você já vai começar a trabalhar nesse desequilíbrio para que ele volte a ser equilibrado novamente. Tá feito, pessoal? Tá dito? Eu queria realmente agradecer aí a presença e a participação de vocês. Cada vez mais eu recebo mensagens, recebo feedbacks. Está sendo muito bacana esse trabalho que a gente está fazendo. Eu quero mais uma vez pedir para vocês deixarem o like, deixa o joinha. Se não gostaram, não tem problema, também não precisa deixar não, estava brincando. Se inscrevam no canal, compartilhem e vamos criar uma grande corrente do bem de vendas. Tá legal? A última pergunta que eu deixo é: vocês pensam dessa forma ou pensam diferente? Vocês têm um outro método, uma outra metodologia para bater meta? Compartilha comigo, vamos discutir isso aqui no canal, tá legal? Obrigado, pessoal, vamos que vamos e boas vendas. Feliz 2020 mais uma vez.